Bom, eu sou filho de húngaros, meus pais refugiados da Hungria, né, do comunismo ditatorial soviético implantado naquele país. Meu pai, Miklos Korontai, arquiteto, engenheiro civil, industrial, e minha mãe, Madalena Korontai, decoradora, elegeram o Brasil como sua nova pátria. Em função disso, acabei nascendo em 1957, em São Paulo, e também morando em diversas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em função das demandas profissionais que meu pai tinha, né, seja como engenheiro nas construções ou como industrial, também engenheiro industrial para atender diversas indústrias. Antes de servir, eu fiz o colégio militar em Curitiba, né, servi o exército em Caxias do Sul, e durante esse período eu atendi meu pai. Ele me ensinou, né, um ofício interessante de escrever patentes, o que me fez atuar nessa área. Hoje eu sou agente de propriedade industrial. Depois de alguns anos que eu iniciei minha atividade profissional, eu acabei montando um escritório de marcas e patentes, me especializei nesse tema e hoje eu atuo nesse ramo. Atuo também em diversas entidades empresariais, já fundei algumas, atuei em outras, atuo ainda na Associação Comercial, Federação das Indústrias, enfim, em diversas entidades, e sempre preocupado com as questões públicas, sejam elas de cunho empresarial, sejam elas de cunho comunitário, enfim. Escrevi 3 livros. Dentro das atividades que eu faço, eu tive a oportunidade de viajar em todas as demais regiões do país, norte, sul, nordeste, oeste, enfim, diversos estados, praticamente conhecendo todo o Brasil, o que fez uma ligação muito interessante com o que eu já estava aprendendo desde a infância e juventude, que é a existência de tantos Brasis, a diversidade de Brasis que tem dentro desse território. Basicamente é isso. Na verdade, antes de surgir a proposta do partido, surgiu a ideia do federalismo, né? Em 89, eu escrevi um projeto para o Brasil, publicado no jornal Indústria e Comércio, e depois, em 91, eu fui descobrir o que era federalismo numa conversa com o Gilberto Luiz do Amaral, que hoje preside o IBPT, inventor do impostômetro, e conversando sobre as questões do Brasil, os problemas e alternativas, com uma espécie de raio veio na minha cabeça a ideia da Confederação de Estados. E ele achou muito boa a ideia, conversei com mais algumas pessoas, também acharam ótima ideia, e fui procurar saber mais a fundo o que era isso e associei perfeitamente com a ideia da autonomia dos estados, né? E depois, claro, participei de debates, de televisão, etc. Nós fizemos um manifesto à nação, criamos o movimento Brasil Confederação e lançamos esse movimento no Brasil inteiro. Fizemos um manifesto distribuído para deputados, senadores, governadores, lideranças sindicais, trabalhistas, empresariais, enfim. E o interesse assim foi pífio, né? Quer dizer, parece que as pessoas que estão com o poder na mão não têm interesse realmente de mudar, né? Então foi a primeira ficha da ingenuidade que caiu em nós. Depois nós aprendemos também que nós deveríamos mudar para federalismo pleno, porque o termo confederação estava criando muita confusão. Porque nós queremos a autonomia dos estados e não um separatismo de estados, né? E esse era o entendimento de algumas pessoas. Bom, evitar confusão, federalismo pleno, já que o Brasil não tem federação nenhuma. Em 97 começamos a estudar a criação de um partido, porque percebemos que sem uma ação direta da nossa parte jamais isso vai acontecer. E como dizia Gandhi, se você quer mudar o mundo, seja você o agente da transformação. Então, ok,
vamos lá, se nós queremos mudar, então vamos fazer o que tem que ser feito. E começamos a criar o partido, em 98 fundamos, em 99 registramos o partido como pessoa jurídica de direito privado, com a ajuda do Herbert Levy, que ficou como presidente presidente de honra, né? E desde então começamos a aprender realmente o que era política, o que é fazer política e o que é tentar fazer uma coisa nova realmente, um novo partido, procurar novas lideranças, formar novos políticos, enfim, propor realmente aquilo que é novo para o Brasil, né? Que o Brasil está precisando realmente de uma mexida importante para que a gente tenha uma nova maneira de viver, não mudando aquilo que é bom, mas mudando aquilo que é ruim, né? Nós temos que ter novos conceitos na política, na forma de organizar o país, na forma de organizar a coisa pública, né? Os recursos que estão muito centralizados em Brasília, enfim, nós temos condições de fazer essas mudanças e realmente criar aquilo que a gente está querendo. E por isso, hoje, depois de 20 anos, nós nos sentimos absolutamente maduros, depois de cometer tantos erros, né? E acertos também, nós conseguimos chegar a um ponto de grande maturidade para colocar o Partido Federalista finalmente como pronto para entrar na vida pública brasileira e promover as transformações que nós estamos propondo. A proposta básica do Partido Federalista é a desconcentração dos poderes, né? E isso começa com o fortalecimento da cidadania. A cidadania é você, né? Você é o cidadão. E o cidadão é cidadão por quê? Porque ele vive na cidade. Então nós temos que fortalecer a cidade. Em princípio, o começo de tudo é fortalecer a cidade. Isso começa com 3 pontos, né? Os 3 eixos, vamos colocar assim. Primeiro é o tributário. Não sei se você sabe que de todos os impostos, taxas, tributos, enfim, tudo que é arrecadado na sua cidade, 75% disso tudo vai para a capital federal. Você sabia disso? Isso é um absurdo, né? Porque você não mora na capital federal, você mora na sua cidade. Então, a maior parte do recurso teria que ficar na cidade, né? O segundo aspecto é a forma de gestão. A sua cidade é você, a população que mora na cidade, que deve escolher a forma de gestão e não algo ditado lá de cima também, para 5.600 municípios. O terceiro aspecto é que a cidade ela fica ligada ao Estado e não mais à capital federal. Então isso faz uma federação de cidades dentro do Estado, de maneira que o Estado possa atender muito melhor do que a capital federal atender os municípios que precisam. Dentro do federalismo pleno, os estados, então, eles passam a ter uma autonomia fantástica, né? Porque primeiro que todas as leis, ou quase todas as leis, podem ser feitas pelos estados. Os estados passam a ter as suas próprias leis, né? No aspecto ambiental, no criminal, no tributário, no administrativo, enfim, todos esses aspectos de interesse regional. E ainda com a vantagem de que o Estado pode ajudar muito mais facilmente, mais rapidamente e com maior transparência os municípios que precisam de um hospital, precisam de alguma coisa que, pela sua dimensão administrativa, populacional, não tenha conseguido. E o governo central passa a ter foco específico na representação da federação diante do Concerto das Nações, né? Passa a ter foco em atender as populações dos estados que não têm condição de autossobrevivência, né? De autossustentação, que são essencialmente territórios federais, embora ainda se chamem estados, né? Mas que assim a federação, por meio do governo central, pode atender essas populações mais necessitadas. Então, o governo central passa a ter cuidado ainda com relação à moeda, que já é o seu papel, as forças armadas, a defesa do território,
e as relações externas. Então, e a Corte Constitucional, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, como queira. Então, desta maneira, você tem uma reorganização dos poderes e das atribuições do país. O que o Brasil está precisando é se reorganizar para aprofundar o seu processo democrático que começou há alguns anos atrás, né? Esta é a proposta do Partido Federalista, reorganizar o Brasil. O Brasil é uma república federativa apenas no nome, porque na prática é um país unitário, né? E isso significa que o poder está concentrado nas mãos de poucos políticos em Brasília, na capital federal, ao invés de estar nas mãos das cidades, né, dos municípios e dos estados. Olha, os Estados Unidos não inventaram o federalismo, não são donos do federalismo, e nós podemos fazer um federalismo muito melhor. Bom, nós temos 27 problemas de saúde, 27 problemas de segurança pública, 27 problemas de educação, todos eles tentando ser resolvidos por ministérios encastelados na capital federal. É errado, né? Porque todos esses problemas, essas situações, podem perfeitamente serem resolvidos nos estados e municípios, em cooperação mútua. Brasília tem que sair disso. Por quê? Porque a educação feita no Rio Grande do Sul não pode, assim como a saúde também, não dá para ser resolvida da mesma forma como no Mato Grosso, no Amazonas, no Tocantins, no Piauí, Rio de Janeiro, enfim, não há como se resolver dessa maneira. Então, cada estado, cada município sabe o que é melhor, qual é a melhor solução para cada um desses problemas. E com o seu próprio dinheiro, com a sua própria arrecadação. Então, Brasília não precisa mais se preocupar com isso. Essa é uma pergunta boa, porque resgatando aquilo que foi dito nos primeiros 3 eixos do município, num deles nós falamos não só sobre a arrecadação, mas também sobre a forma de gestão. Essa forma de gestão vai permitir que o município possa ter, em vez de uma Câmara de Vereadores altamente remunerada, pode ter uma Câmara de Conselheiros, sem remuneração nenhuma. Pode decidir fazer uma associação, uma companhia de desenvolvimento e contratar um administrador urbano. Quer dizer, dessa forma os municípios vão reduzir drasticamente o seu custo e lembrar que um município é, na verdade, um condomínio. Se um condomínio, tantos condomínios, milhares de condomínios existem no Brasil, com suas taxas, por que o município com suas próprias taxas não pode sobreviver? Se eliminar os custos absurdos que existem hoje, com prefeitos, com câmaras de vereadores, com um monte de coisa, realmente o município vai ter condição de sobreviver muito facilmente. Por outro lado, considerando que ele é um ente federado, né, do Estado, né, ele pertence ao Estado, não ao Estado federal, mas ao Estado estadual, vou colocar em nível estadual, é evidente que o Estado vai ter condição de ajudar melhor ainda. E terceiro ponto, ainda dentro desse aspecto dos municípios muito pequenos, é o consórcio de municípios, que é uma coisa que já vem acontecendo em alguns lugares do Brasil com grande sucesso, para atender na área de saúde, no judiciário, segurança, meio ambiente, etc. Então são questões bem interessantes que podem ser perfeitamente conduzidas, reduzindo seus custos, que o cidadão tem que ser fortalecido para que o município seja fortalecido também.